Bom dia. Bom dia à nossa live, hoje de número 164. Para mim, ele fica um número assim bem especial, porque 64 é o meu ano de nascimento. Bom dia, Cristina. Conseguiu entrar? Vai ficar só um pouquinho, pelo visto, né? Tá com esse evento tão maravilhoso aí do seu marido. Que bacana. Como me alegrou isso, sabe? Acredito que a minha próxima viagem, depois de vacinada, é rever a minha cidade natal. E aí, quem sabe você desce aí de Petrópolis e a gente se encontra, ou eu vou te encontrar em Petrópolis, não é? Maravilha, bom dia, Alessandra, professora Valéria, que saudade, que coisa boa vocês aqui. Vamos enviar os aviãozinhos? A Cristina fala que assim, que querida, tive que vir, o computador está ligado no outro evento. Oba! Nada é à toa. Eu vou enviar uns aviãozinhos aqui porque eu fiquei envolvida aqui com. Não canso de dizer que eles são bem legais. E hoje a gente vai conversar sobre. Porque na semana passada nós falamos, né, foi uma tríade que eu chamei. Nós falamos sobre traição, né? Na segunda, na quarta e na sexta-feira. E aí, não tem como falar da traição e não falar dos amantes e das amantes que fazem parte dessa traição, né? Bom dia, então, professor André de N. Voltou o meu vídeo. Hoje nós vamos ter uma sonoplastia não provocada por mim, né? Mas se vocês escutam, tem uma obra aqui no comércio, aqui do lado, e não dá para eu ficar de janela fechada, porque eu não tenho ar-condicionado nesse apartamento, que não é meu, né? Esse apartamento é alugado, então sem chance de ar-condicionado, até porque eu estou mudando dele. Professor Alexandre, um bom dia, querida Rejane. Que maravilha! Então, será que eu coloco no 4G? Da outra vez eu coloquei no 4G e não deu certo, né? Tive que voltar pro Wi-Fi. Eu vou tocando, vamos ver o que acontece. O professor fala que ninguém merece essas obras. Mas eu me coloco no lugar da pessoa que precisou a obra, né? E aí a pessoa que precisou a obra está agradecendo porque tem a obra. Não, e mais, tem uma aqui, desse lado aqui que é do comércio, e a outra lá do lado do meu quarto, que é um apartamento do vizinho da frente, do prédio da frente, que está fazendo obra também. Então, eu só me coloco no lugar, da pessoa que precisou da obra e está conseguindo fazer. A imagem está ótima? Bom, então, hoje nós vamos estar falando, deixa eu marcar o tempo, falando novamente, para quem não estava aqui ainda, que na semana passada eu fiz aquela tríade, né, falando sobre traição, em que é um assunto muito delicado, muito delicado mesmo, e a gente precisa tratar com muito respeito e com muito carinho, não só a pessoa que passou pela traição, como também as pessoas que traem, ou traíram, ou continuam num relacionamento extraconjugal. Desculpa. E às vezes nem é de marido e mulher, né? Ou os novos relacionamentos, mulher com mulher e homem, né? Essas novas famílias estão sendo formadas. Às vezes nem é esse amante, essa pessoa que ela, o que acontece? Ela se envolveu numa relação, e ao se envolver numa relação, a gente, quando se envolve numa relação, a gente tem combinados, né? Eu costumo dizer que a gente tem um contrato. Um contrato vai ser o quê? Relacionamento aberto ou vai ser relacionamento fechado? Na maioria dos casos, o relacionamento é fechado, né? E aí, se o relacionamento é fechado,
eu tenho então que cumprir com o que eu combinei com a pessoa com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou morando junto, com quem eu estou formando uma família, enfim. Existem esses contratos, né? Então isso é uma coisa que não é novidade para ninguém. No entanto, a vida às vezes nos leva para uma traição. Traição nesse sentido de relacionamento conjugal, vamos dizer assim, né? E às vezes nem passou lá no cartório, às vezes nem fez um casamento, como foi o meu caso. O meu casamento não foi casamento de papel passado, foi uma união estável que durou 10 anos, sem contar com o namoro, e 2 filhos, né? Então é um relacionamento conjugal, nem por isso deixa de ser conjugal. Muito bom. E aí, a gente, por algum motivo, acontece da gente se envolver. E foi o que já foi dito na semana que passou, sobre traição. Não vou ficar me repetindo. Aí hoje eu trago essa questão, que é esse tema, porque me foi perguntado isso, né? E é interessante, que eu falei na semana passada, que está sendo recorrente eu atender pessoas que estão passando, estão com angústia, estão com culpas muito grandes, porque estão tendo um relacionamento. Professor Alexandre, eu vou então, me deem licença 1 minuto, eu vou passar para o 4G, não tá legal aqui, não sei o que está acontecendo. Vamos aguardar e ver o que acontece, né? Ela começou a oscilar, né? Vamos ver. Peço o seu feedback, tá? Você que é o meu mentor nessas questões tecnológicas, né? Eu peço o seu mentor, por favor, o seu mentor, o seu feedback, por favor. Bom dia, querido Maurício. Então, aí eu escrevi aqui algumas coisas, mas não escrevi muito não, porque tudo já está muito na minha cabeça, né? De que eu só tenho um segredinho para contar para vocês, talvez uma novidade. Não apenas os amantes e as amantes fazem... Melhorou, né, professor? Então tá, vamos deixar no 4G. Muito obrigada. Não apenas os amantes e as amantes fazem parte do nosso sistema, mas nisso eu quero voltar lá no final, tá? E saibam, até os assassinos, até as pessoas que assassinaram algum membro da nossa família, ou algum amigo, enfim, alguém próximo, mas da família em especial, até estes também passam a fazer parte. Lembram quando eu disse na semana passada, assim, que o ideal, o legal seria a gente passar a agradecer a pessoa que se uniu ao meu parceiro ou à minha parceira? Lembram? Agradecer por quê? Porque esta terceira pessoa, ela vem para me alertar ou para alertar ao casal de que algo não vai bem nessa união. E aí eu preciso parar e olhar, né? Então eu comentei isso na semana passada. Hoje, então, eu trago o seguinte, que muitas vezes nós estamos representando algum antepassado ou emaranhados ou exclusões do nosso sistema familiar. Então vamos lá. Isso aí são palavras ali dos estudos da constelação, né? Quando eu estou muito emaranhada com alguma memória de dor, de relacionamentos que não deram certo no meu sistema familiar, é comum que eu queira representar este ou esta que foi excluído ou excluída. Entendem? Por exemplo, às vezes você teve um pai ou uma mãe que não pôde se unir àquela pessoa. Não pôde. Sabe-se lá por quê, né? Mas não pôde, ou porque os pais dela não permitiram, ou porque a condição social dele não permitia, como foi o caso do meu avô. O meu avô, o pai do meu pai, roubou a minha avó, roubou,
raptou a minha avó. Raptou não, porque eles combinaram essa fuga, né? Porque a condição social dele era muito baixa. Ele era sapateiro. Considerado assim, porque na verdade ele era mesmo modelador de sapato, mas enfim, o que aparecia ele pegava para trabalhar. Então a família da minha avó, letrada, não admitia que ela se unisse a esse homem de condição social baixa. Olha quantas coisas que eu não parei para analisar profundamente ainda, porque são 10 filhos que ela teve, né? Meu pai mais 9. Quantas coisas aconteceram em função disso, em função dela ter aceitado sair com o meu avô, ir embora com o meu avô. E, no entanto, o meu avô traiu muito a minha avó. Era como se isso fosse um senso comum daquela época. Eu falei isso na semana passada também. Então, e na história da minha família também, existe um caso de uma prima que se relacionou com um dos homens que já estava casado. Eles tiveram um filho. O que aconteceu com essa prima foi excluída. E quando acontece uma exclusão no sistema, seja lá em que situação for, quando existe uma exclusão, membros descendentes vão nascer e podem vir a querer reparar. Eu estou segurando o caderno aqui com uma mão, eu gosto de usar as duas mãos, né? A querer reparar, entre aspas, essa exclusão que aconteceu. E, gente, isso é muito complexo. Isso não é numa live de 20, 30 minutos que a gente consegue aprofundar de fato, né? Até eu tenho orientado, aconselhado as pessoas a fazer um curso de constelação. É tão bom, para mim fez tão bem, tanto que eu me tornei realmente terapeuta sistêmica, né? Então, essas exclusões que acontecem no nosso sistema, que aconteceu no nosso sistema, a gente pode vir hoje, na atual geração, querer inconscientemente representar essa pessoa que foi excluída do sistema lá atrás. Entendem? Então, aí você se emaranha numa relação extraconjugal, se lota de culpa, se carrega de culpas, e aí essa culpa acaba atrapalhando o teu relacionamento conjugal. Um relacionamento que tá até legal, tá meio morninho, mas olha, tá bacana. Tá morninho? Vamos lá olhar para isso, vamos fazer uma terapia de casal, vamos, enfim, colocar os dois para olhar para isso de fato, né? E aí, quando o relacionamento teu tá morninho e te fez, não estou dizendo que esse é o motivo, né? Mas te fez procurar um relacionamento extraconjugal, te enche de culpa. E a culpa é um dos melhores ingredientes para trazer a doença. Doença na coluna, nos joelhos ou qualquer outro nos órgãos internos. Entendem? Então, assim, esse emaranhado que a gente está inconscientemente com exclusões no passado dentro do nosso sistema, eles se refletem muitas vezes, na maioria das vezes, com os amantes. E aí a pergunta vem da minha cliente, né? Amantes fazem parte do meu sistema? Sim. As amantes, os amantes fazem parte, sim, do nosso sistema familiar. Por quê? Você pode estar se perguntando, né? Mas por que os amantes e as amantes passam a fazer parte do sistema? Porque todo aquele ou toda aquela pessoa que de alguma maneira interfere na ordem ou na harmonia da minha vida, seja em que situação que for, tá? A gente hoje, desde a semana passada, a gente está tratando desse assunto do amante, né? Se essa pessoa, qualquer pessoa que entra... Bom dia, professor Léo! Qualquer pessoa que entra e interfere
na ordem da minha vida, essa pessoa, ela passa a fazer parte do meu sistema. E aí a importância muito grande de não excluir. A minha cliente perguntou, mas Carla, é muito complexo isso, porque se eu for olhar lá para trás, se eu for examinar lá atrás, tem tantas exclusões. Sim, sim. O sistema familiar de todo mundo está lotado de exclusões. Lotado. Por isso a importância da gente meditar, se autoconhecer, para poder conseguir acolher essas pessoas no chakra cardíaco, não é? Teve uma vez que me perguntaram assim, porque eu já contei aqui, vou contar de novo agora. Em 1982, tem bastante tempo já, né? Aqui em Brasília, eu sofri um atropelamento, eu tinha 19 anos de idade. Sofri um atropelamento num das avenidas principais aqui de Brasília. A pessoa me atropelou, eu entrei em coma, a pessoa não me socorreu, eu entrei em coma, fiquei em coma 16 dias, e aí é uma outra novela. Gente, eu tinha 19 anos de idade, eu não tinha essa consciência sistêmica, né? Mas o meu coração já pensava da seguinte maneira, né? O meu coração já pensava da seguinte maneira. Eu fui inconsequente, porque eu andava no meio da faixa da avenida. Era eu e meu namorado, né? De mãozinha dada, os dois, andando numa faixa do meio, porque a avenida ela tem 6 faixas. Uma que vai e outra que vem, né? E aí a gente andava na faixa do meio, que é onde foi feita assim, naquela data, que era para passar carro de bombeiros, para ter velocidade rápida, né? Ambulâncias, mas principalmente o carro do presidente da República. Com licença. Já leio sua pergunta ótima, querido Maurício. E aí, deixa eu virar assim que é mais bonitinho. E aí, o meu coração, é muito delicado mesmo, André. O meu coração, eu com 19 anos de idade, eu entendi assim, que eu tinha sido inconsequente, eu estava na faixa do meio, que não era para nenhum carro passar, e eu e o meu namorado, a gente costumava andar por ali, né? Porque as quadras aqui são enormes, né? Mas eu fui inconsequente. Meu namorado também, nós éramos muito jovens, normalmente jovem inconsequente, né? E aí eu pensava, gente, e se essa pessoa que me atropelou, porque ela entrou no meio da faixa, e se essa pessoa estava bêbada, drogada? Eu não sei. Naquela data eu não tinha o conhecimento da gratidão, mas eu não julguei esse homem. Gente, é como Platão diz, né? Platão já nos deixou isso, de que nós não viemos aprender nada, a gente veio para lembrar do que nós já vivemos. Então eu era muito jovem para ter esse sentimento e eu tive. Eu sou legal, maravilhosa, iluminada? Não quer dizer isso. O que eu quero dizer é que quanto menos nós excluirmos, quanto menos nós... a exclusão mesmo é a palavra. Quanto menos isso acontecer, melhor será para os nossos descendentes e para a nossa vida também. E para os que passaram também. Sabe, aqueles erros para serem reparados e que não foram vistos e vividos na ancestralidade, ou mesmo a partir do nosso pai e nossa mãe, né? Se a gente consegue reconsiderar, se a gente consegue colocar no coração essa amante que se uniu ao meu marido, ou ao meu companheiro, ou o amante que se uniu à minha companheira, se eu consigo colocar no meu coração, se eu consigo ressignificar isso, entender que esta pessoa é apenas um instrumento para eu olhar para a minha relação e tentar ver por que não está bom? O que me fez atrair? Você pode simplesmente olhar para isso assim, ou você pode aprofundar mais, que é o que eu aconselho. Procura uma terapia dessas alternativas assim bacanas. Uma constelação familiar, que é o que eu faço. Abre uma constelação para tentar entender por que
você está, ou o seu marido, ou a sua esposa, enfim, seus companheiros, estão alinhados. Ao que eles estão alinhados? Você não faz para o seu marido, mas você faz para você. Por que você atraiu uma pessoa que vai trair você no seu relacionamento? Qual é a cumplicidade, qual é a lealdade que você tem no seu sistema para você estar repetindo um padrão? Às vezes você está tão alinhada com a tua mãe, ou alinhado com a tua mãe, né, nas memórias de dor, de traição que ela sofreu, ou com o seu pai. Às vezes você está tão alinhado a essa memória que você fica querendo repetir o que ela viveu, o que ele viveu, inconscientemente, tá? Você fica querendo repetir o que eles viveram para, quem sabe, doer em você e não doer neles. Tá claro isso? No início, quando eu estava estudando, eu achava isso um horror. Porque ainda era o início da minha compreensão, ainda era o início da minha ampliação de consciência, né? Eu achava, eu falei, como assim? Eu quero matar aquela pessoa que se uniu ao meu marido para me trair. Eu não conseguia aceitar. Até que a gente vai estudando, até que a gente vai meditando, até que a gente vai praticando o Ho'oponopono, ou seja lá a sua crença qual for. Mas o sentir aqui, no chakra cardíaco, que você pode amenizar este sentimento, é fantástico, né? Aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, ó. Essa aqui, ó, já roubando a minha água. Vou deixar, agora eu não bebo mais, né? Então, pessoas amadas e pessoas queridas, tem uma pessoa que eu gosto que ele fala assim, e eu repito, não lembro o nome dele. Pessoas amadas e pessoas queridas, talvez não seja tão simples para você ouvir isso agora. Agora eu vou falar uma coisa, que é puxando aí o gancho, que eu quero ler os comentários aqui que já passaram, mas o gancho ali, né, dessa questão de quem faz parte do meu sistema, né? Então, Bert Hellinger nos traz que, e eu vou repetir o que eu falei no início, qualquer pessoa que, de uma forma ou de outra, entra e modifica de uma forma significativa a harmonia da minha família, essa pessoa passa a fazer parte. Então, faz parte do meu sistema essa pessoa que me atropelou, que eu não sei se é homem ou se é mulher. Mas lá naquela data já tinha harmonizado no meu coração, sem ter olhar sistêmico. Gente, eu juro assim, de pé junto. Eu fiquei 3 meses no hospital, né, com o processo do coma, a recuperação e tal. E todos os dias eu fazia uma oração para ele. Eu era de grupos da Igreja Católica. Todos os dias eu fazia uma oração para ele, porque eu não sabia, ele não sabia o que tinha acontecido comigo, ele não sabia se ele tinha me matado, se ele tinha me aleijado, ele não sabia. Então eu fazia uma oração para ele. Então, naquela data, então essa pessoa entrou para o meu sistema, mas eu já tinha harmonizado. Qualquer outra pessoa, inclusive eu conheço uma família muito próxima, não vou mencionar aqui, em que o pai da família, o esposo daquela mulher, era médico e dono de fazenda. Ele estava na fazenda naquele determinado dia e foi lá ver o que era. Eram os funcionários dele roubando, acho que, sacas de arroz. E mataram essa pessoa, mataram com arma de fogo. Isso tem muito tempo. Os filhos e a filha, uma filha só, eram muito jovens. E aí teve uma herança muito grande, uma herança porque ele era médico, muito famoso naquela cidade, e a herança era, e parece que ele era dono do hospital, uma herança muito grande. O que aconteceu, né, com essas pessoas, esses herdeiros e herdeiras, né, que era a mãe e a filha, desgovernaram a vida, mais os filhos e as filhas. A esposa, a viúva, não tanto. Ela soube empregar o dinheiro, etc. Mas, enfim, não é um julgamento, é só uma constatação. Que
Entende? Esses assassinos passam a fazer parte do sistema familiar destas pessoas. Queira você aceitar ou não, é assim. E não sou eu quem diz. São os estudos do Bert Hellinger e tantas outras pessoas que se aprofundaram nessa ciência, nessa técnica de terapia, nessa ciência que é da fenomenologia. Então, assim, todas essas pessoas que entram e provocam algo na nossa vida, seja de bom ou de ruim, passam a fazer parte do sistema. Aí você pode estar me dizendo assim agora, mas Carla, que difícil, né? Como colocar no coração os assassinos do meu pai? É muito difícil. É muito, muito. Olha, dependendo, às vezes é quase impossível. Mas aí você vai fazer o que com isso? Você vai detonar a tua vida? O campo energético do teu sistema familiar? Você vai detonar com os descendentes, que seriam os netos desse homem? E aí, o que é necessário fazer? Seja através da constelação familiar ou não, mas apaziguar aqui no coração. Sabe? Porque essas pessoas que assassinaram também estão emaranhadas no seu sistema. Se a hora que a gente tiver essa consciência de que cada um de nós está emaranhado e emaranhada com o seu sistema familiar e que ninguém tem culpa de nada, e eu volto a dizer, não quer dizer que nós não devamos pagar com a justiça. Não, erramos, temos que pagar sim. E se preso para a cadeia, seja o que for. Erramos, temos que pagar, mas quando essa consciência sistêmica, ela de fato fizer parte da vida das pessoas, nós teremos uma sociedade 10.000 vezes melhor. Eu não vou conseguir ver isso, infelizmente. Mas os meus descendentes vão conseguir ver uma cidade e estar em contato com uma sociedade melhor, eu acredito, né? Tá bom? Então, eu acho que é isso. Sim, eu coloquei vários exemplos aqui, né? Professoras ou professores, quem já fez constelação familiar comigo sabe que na minha ficha de anamnese eu pergunto, né? Eu pergunto se você lembra que alguém interferiu de alguma maneira na sua vida. Então tem os professores e as professoras que marcaram, as babás. Tem babás que ajudaram tanto a essa família na criação dos filhos, que é porque a mãe e o pai tinham que trabalhar, elas passam a fazer parte do sistema familiar, passam. Patrões também, sabe? Aqueles patrões ou patroas que nos deram uma chance, que nos deram uma oportunidade ou que nos demitiram. Esses também passam a fazer parte, porque eles interferiram de alguma maneira. Amigos e amigas muito próximos, né? Médicos ou pessoas que fizeram o seu aborto. Esses fazem parte do seu sistema também. Ou, às vezes, fez o aborto da sua companheira. Olha só como é complexo, né? E porque é tão complexo que não dá pra gente fazer uma lista, né? Pegar um caderno e fazer uma lista de todas essas pessoas que interferiram no nosso sistema, que aí a gente indica, o pessoal, as consteladoras que estão aqui presentes nessa live agora, a gente indica a meditação, a prática de mantras como o Ho'oponopono, que eu defendo muito, até aparecer uma outra coisa nova, para a gente ir ajudando a limpar a memória, essa memória que se torna tóxica, né? Imagina, eu crescer, seguir a vida com o ódio daqueles homens que mataram meu pai. Ou seguir a vida com o ódio daquela pessoa que fez o meu aborto. Ou, enfim, sabe? Ou desenvolver com ódio daquele patrão que me demitiu. Para tudo a gente tem que olhar o lado bom. Eu desde mocinha, quem é da minha geração vai conhecer, eu gostava de ter o pensamento da Poliana. Tudo eu transformava, o céu podia estar lotado de nuvem, eu vestida com roupa de banho para ir para a praia ou para a piscina, e eu olhava para aquelas nuvens e dizia, então tá bom, vou aproveitar para ler um livro.
Eu não quero dizer que eu sou a melhor pessoa desse mundo, não. Mas eu vou de novo trazer o Platão, né? As memórias, nós viemos, porque o Platão ele acreditava na reencarnação. Então, a gente vem relembrar o que nós já fomos, o que nós já vivemos. E a gente está tendo essa oportunidade. Nossa, vi um choro aqui agora. A gente está tendo a oportunidade de mais uma vez estar nessa existência para fazer um pouquinho melhor do que os nossos ancestrais fizeram. Tá bem? Já passaram 30 minutos da minha fala, tem os comentários aqui maravilhosos que eu quero ler, junto com perguntas, né, professora Valéria? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no Maurício, que se eu não me engano, foi ele quem fez a primeira pergunta. Tá aqui, Maurício, que assina AKA Maundi. Maurício fala assim, mas te pergunto novamente, o pai adotivo não faz parte do sistema? Claro que sim. Claro que ele faz parte. Completamente. O pai adotivo, a mãe adotiva, o irmão adotivo, não é da família de origem. O teu pai biológico, a tua mãe biológica, eles sempre vão ter um impacto maior sobre as tuas ações. Mas esse pai que te criou, ou este pai que deu o nome dele para você e que viveu com a tua mãe, ele tem um impacto também, não tão forte quanto o seu pai biológico. Entende? O nosso pai e a nossa mãe biológicos, estes têm um impacto maior, porque é com eles que nós estamos entrelaçados. Mas entrou um pai adotivo. Opa, esse pai adotivo entrou, então ele passa a fazer parte da minha e do meu sistema, sim. Ele faz parte e eu posso vir a sofrer algum impacto. Porém, o que impacta mais fortemente é a família de origem. Tá bom, querido Maurício? Espero ter respondido. Aí vem aqui uma outra pergunta, assim, da professora Valéria Corazza. Maravilhosa professora. Olha, gente, tem um pessoal aqui de um projeto que a gente está desenvolvendo. Aguardem, já já será lançado. E a professora Valéria Corazza faz parte. Ela fala aqui, Carla, ai, amei os corações, podem mandar mais. Quanto mais coração, melhor. Carla, ao tomarmos consciência que nossas ações poderão no futuro pesar sobre a vida de nossos descendentes, o que podemos fazer? Independente se nossas ações presentes são amorosas, financeiras, e aí parou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo da professora Valéria. Não tem. Então vamos voltar lá na pergunta da prof. Valéria. Gente, olha o pessoal aqui eu vou falar o nome, tá, professor Alexandre? É o projeto Conexão Elite 4K2. Vocês não aguentam, vocês não vão aguentar. É uma equipe muito forte que está vindo para ajudar com aulas particulares e terapias. Terapeutas, eu e a prof. Gai Pereira. Fábio Gai Pereira. Vamos voltar aqui então. A prof. Valéria, vou responder a pergunta da prof. Valéria, né? O que podemos fazer? Então, prof. Valéria, talvez você já tivesse perguntado quando eu respondi, quando eu falei, né? O que nós orientamos? Manter a meditação. Se você não começou, inicia. Acorda 5 minutos antes do horário de acordar, bota lá para despertar 5 minutinhos. Começa com 5 minutos, meditando, naquele mesmo horário, todos os dias, durante uma semana. Na semana seguinte, o teu cérebro vai dizer assim, opa, preciso acordar, é hora da meditação. Mesmo que no início a meditação ela seja atropeladíssima pelos nossos pensamentos, pelos nossos afazeres, isso é muito comum, mas a meditação ela é uma dica, assim, olha, fenomenal para a gente se autoconhecer.
e para a gente ajudar a limpar essas memórias. Prof. Valéria, nós não podemos querer assumir a responsabilidade de tudo o que os nossos descendentes vão viver. Porque os nossos descendentes também têm o destino deles. Então nós fazemos a nossa parte. Agora, dizer que isso vai garantir de que tudo vai ser maravilhoso e perfeito para os descendentes, eu estaria mentindo, porque aí é não respeitar as ordens das coisas, né? Então os nossos descendentes também nascem alinhados com uma memória, em lealdade a uma memória de dor dos antepassados deles e que nós fazemos parte. Então, se os nossos descendentes podem se alinhar à memória nossas, de dor nossas, o que nos cabe fazer? Procurar amenizar, harmonizar no coração todas essas dores que a gente também está emaranhada. Tá bom? Então, meditação é o primeiro passo. Em seguida, praticar o Ho'oponopono ou a prece de sua preferência. Porque o Ho'oponopono, eles são frases que se tornam um mantra, né? Porque você fica repetindo e ajuda muito. Você, imagina, você falar, eu sinto muito pro assassino do seu pai, que foi o caso dessa família. No início vai dar uma dor, à medida que se repete, vai amenizando, daqui a pouco. Mas não é só isso, né? É legal também assistir umas lives, assistir no YouTube, tem tanta coisa bacana também relacionado a isso, porque aí a gente aos pouquinhos vai conseguindo limpar a nossa memória. E tudo indica que os nossos descendentes vão pegar uma carga menor, mas não quer dizer que eles estão isentos completamente. Tá bom? E aí, o financeiro também. O financeiro, então, olha, como dizem os gaúchos aqui, bah! Quanto mais a gente se emaranha com as dívidas e fala assim, ai, deixa, daqui a 5 anos meu nome limpa. Não é assim, não. A gente está repetindo padrões do passado, porque a gente está emaranhada com essas memórias, e aí a gente se auto-sabota e aumenta as dívidas, ao invés de solucioná-las. Eu vou confessar que eu estou vivendo isso agora, neste momento. Eu entendi que eu estava... Por que eu entendi? Meditação atrás de meditação, né? Eu entendi que eu estava repetindo o padrão de toda a minha família. Estou vendendo o meu imóvel para tentar solucionar tudo isso. Eu falo tranquilamente aqui para vocês. Estou vendendo o meu imóvel para solucionar essas dívidas. Por que eu tenho que ficar... Por que eu tenho que ficar repetindo isso? Porque se eu continuar tatuando no meu sistema esse tipo de coisa, os meus filhos, os meus netos, os meus sobrinhos vão também se alinhar a isso e repetir. Entendem? Então, a gente tem sim que tomar cuidado. Meditação. Olha, eu tenho feito no sábado, às 8 horas da manhã, estou pensando em deixar essa meditação mais cedo, para as 7 horas. Vou fazer uma pesquisa e ver mais a meditação. Não é para fazer um dia e depois só mês que vem. Não. Todos os dias. Tá bom? Professor Léo, que satisfação tê-lo aqui. O professor Léo diz assim que é muito difícil entender a harmonização de quem nos faz mal. Muito difícil. Sim, professor. É muito difícil mesmo. É como eu falei anteriormente. Não é nada simples. Eu lembro que a primeira vez que a minha guia espiritual, eu chamo assim, que ela já fez uma live comigo, a Catarina Milanese, ela foi me visitar em Porto Alegre e eu estava passando por um momento muito difícil com uma pessoa. E aí ela disse assim, Carla, faz o Ho'oponopono. Falei, como assim que eu vou dizer eu te amo, me perdoa por essa pessoa? Como assim? Ela só falou assim, ela não explicou mais nada. Faz, me conta depois. E aí eu fiz.
Sempre que eu lembrava eu fazia, sempre que eu lembrava eu fazia. Gente, mas olha, foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Não é fácil não, professor Léo. Professor Alexandre fala, difícil, porém é necessário lidar com estas situações desagradáveis da nossa vida. Isso aí, professor Alexandre, isso mesmo. Essas situações desagradáveis, a gente tem que olhar para elas de frente. Não dá para fingir que não tá vendo, porque daqui a pouco, ó, daqui a pouco essa dívida aí emocional bate na porta, e bate através de uma doença em nós, ou uma doença nos nossos descendentes, ou outras coisas mais. Ó, eu gostei do barulhinho aqui, ó. Bate assim, ó. Bate assim na porta, bate. A cobrança chega, mas é certo que chega. Por isso que é importante olhar para elas, né? Eu falo assim com esse sorriso no rosto, mas é porque eu já passei por momentos que vocês não imaginam. E com a minha ampliação de consciência, através da constelação familiar, entre outras práticas, nossa, está muito mais fácil olhar para a vida agora e superar os desafios que a vida apresenta. Muito mais fácil. Eu estou dizendo assim, aí assina embaixo. Grata, professores, pelos comentários. A professora Cristina Ferreira, essa grande contadora de história, que também faz parte da equipe Elite Conexão 4K2, Conexão Elite 4K2, uma coisa assim. O professor Alexandre é o nosso coordenador. A professora Cristina fala, aprender a ressignificar os sentimentos é fundamental para a nossa saúde emocional. Uma busca. Exatamente, prof, é isso. Ressignificar. Eu gosto de dizer aqui no café que eu não acredito em cura, né? Eu não acredito em cura. Não acredito. Eu acredito que a gente ressignifica aquela dor. A doença, ela apareceu. Tomou remédio, tratou, fez acupuntura, fez isso, aquilo. Ela desapareceu no corpo, mas ela continua no sistema. E aí, quando a gente ressignifica as dores da alma, quando a gente ressignifica as doenças do sistema, eles serão ressignificados. Nós conseguiríamos passar por eles melhor. Mas tudo isso continua no sistema. Eu ainda, dentro do que eu tenho estudado, eu ainda não encontrei uma literatura que fale que essa cura vai curar no sistema todo. Ainda não. Então eu gosto de dizer que a gente ressignifica, professora Cristina, é isso mesmo. Gratidão pelo teu comentário. Professor Alexandre diz assim, mas nada adianta colocar embaixo do tapete. Bora aprender a lidar com elas. É isso aí, professor. Ficar colocando embaixo do tapete, igual as dívidas, né? Não deixa. 5 anos depois, meu nome limpa de novo. Se você vive isso, falando da questão financeira, né? Se você vive isso, meu querido, minha querida, meu caro, minha cara, você está repetindo o padrão do teu sistema. Não, Carla, mas na minha família só eu que faço isso, ninguém mais faz. Então é porque você é a única pessoa alinhada a essa memória. Então, vamos aproveitar e sair dela. As oportunidades, elas aparecem. O que a gente precisa é, como diz os gaúchos, né? E as gaúchas aqui, que eu aprendi lá, o cavalo com a sela, né? O cavalo selado, né, Maurício? Passa uma vez só. Sabe assim, um cavalinho, pocotó, ali, ó, seladinho, na tua frente pra você montar nele, ó, e ir em busca dos teus sonhos. Ai, meu sonho é limpar as minhas dívidas. Então, cara, monta nele e vai. Através do quê? Aí tem que ver o que aparece. Mas é aproveitar a oportunidade sempre. Queridos, esses comentários. O Maurício ficou ok, tá? O professor Léo fala assim que se o casal está em harmonia, não há traição. Mas quando ocorre, não é por pura safadeza. Pode ser, mas muitas vezes é porque um dos dois deu motivo. Agora, aceitar a traição com harmonia é muito difícil. Ai, professor Léo,
É muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Todos nós que estamos aqui já passamos por isso. Ou já fomos traídos, ou já traímos, né? Então é difícil sim, mas é uma questão de estudar, de ler, de meditar, porque meditação é o primeiro passo para o autoconhecimento. Vem conversar comigo, professor Léo. Clica lá na minha bio, me chama no WhatsApp, vamos bater um papo, tá? A gente pode, ou você pode ir lá também no YouTube, que não tem 164 cafés, mas tem muitas lives lá no YouTube. Você pode escolher uma lá para você ir tentando entender que olhar é esse que a constelação familiar traz. Que olhar é esse da sistêmica, que transforma tanto. Para mim a melhor coisa é porque não julga. Para mim isso é a melhor coisa que eu aprendi. A coisa principal que eu aprendi na constelação familiar sistêmica é o não julgamento. Que aí me lembra aquelas palavras de Jesus Cristo, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Gente, essa é uma máxima maravilhosa, né? Então por que a gente vai julgar? Ninguém pode julgar. Minha mãe que dizia, olha, cuidado, teu telhado é de vidro. Professor fala, projeto Conexão Elite 4K2, vem aí. Isso mesmo, professor Alexandre. É isso, professor. E você é o nosso mentor, nosso coordenador. Muita gratidão por isso. Professora Valéria Corazza fala gratidão. Eu que agradeço as perguntas de vocês. A professora Cristina Ferreira diz, estou tentando. A meditação tem me feito bem, especialmente as do sábado com você. Ai, professora Cristina, é verdade, você está sempre no sábado na meditação. E é legal demais, né? É muito bom. Gente, fica gravado, tá? Tá lá no YouTube agora. E sabe, professora Cristina, que começar uma vez por semana pode ser o início. Daqui a pouco você vai começar a fazer sozinha, 2 vezes na semana, daqui a pouco 3, daqui a pouco, ó, igual a Fabi Gaia aqui, que é uma praticante de meditação. Ela é mais jovem que eu, mas ela está há anos, Luiz, na minha frente nessa prática, né, prof. Fabi? Traz essa prática e traz resultados muito bacanas dessa prática. A Fabi Gaia fala, né, na dúvida, inclui no coração, né, Carlinha? É isso aí, Fábio. Na dúvida, tá difícil, né? Que o professor Léo fala, nossa, mas é muito difícil. Na dúvida, inclui aqui, ó. Tudo que ficar na dúvida, inclui aqui. Menos na direção, tá? Na dúvida, não ultrapasse. Mas nesse aspecto, inclui aqui. Inclui todos os dias. E você vai sentir a mudança na vibração da tua vida. Ai, que emoção forte que me deu aqui agora. Porque é. Eu sei que é. Porque eu vivo isso. O Maurício fala assim, há 8 horas tá bom. Maurício não dormiu ainda mais com esse frio do Rio Grande do Sul. Né, Maurício? Imagina acordar mais cedo que 8 horas da manhã para meditar. Vai meditar deitado, não vai sentar. Ai, professor Alexandre fala, maravilhosa live, Carla. Preciso sair para preparar o Guilherme para a escola. Excelente dia a todos. Professor Alexandre conseguiu, só com aulas particulares, dar atenção ao filho caçula dele. Ele tem tempo para isso. Aguardem. Vão lá no Instagram do professor Alexandre. Fabiane fala, às vezes dá um pontapé na porta. Às vezes dá um pontapé na porta. Ai, não entendi, prof. Maurício dá risada. Solange entrou, seja bem-vinda. Gisele Soares também. Bom dia. O professor Léo continua aqui. Estou tentando ajudar minha... que foi traída, alguém, né, professora, mas não sei mais o que dizer a ela, está revoltada. Tá, alguém na sua
no seu círculo aí foi traída, né? E ela não fala para ela vir me procurar. Dá o meu WhatsApp, dá o meu YouTube, dá o meu Instagram. Eu tenho tempo. Aquelas, não sei se vocês se lembram, na semana passada, uma menina, eu falei para ela, me procura, vamos conversar. E olha, a conversa foi excelente. E eu digo assim, me procura para conversar e sem compromisso. Só para eu ajudar a vocês a tentarem se organizarem melhor no sentido das emoções. Sabe por quê, professor Léo, que ela não consegue? Porque existe muito julgamento. Existe muito. Nós somos assim, não tem jeito, somos seres humanos. Nós sempre julgamos. Tem uma live que eu fiz que o nome é assim: eu julgo, você julga, todos nós julgamos. Sim, todos nós julgamos. Mas aí a meditação ajuda. Dá o meu contato para ela vir conversar comigo, tá bom? Clica na minha bio. Clica lá na minha bio que você vai encontrar as diversas maneiras para poder comunicar comigo, tá bom? Esse sentimento de revolta é horrível, porque esse sentimento de revolta ele faz a gente se alinhar às memórias de dor com muito mais força do que a gente imagina. Professor Edno Rondinelli, que alegria! Ele fala assim que a de sábado foi ótima, a meditação de sábado, professor. Então você assistiu, completou a live de sexta. Isso, professor. Eu fiz a meditação, eu intencionei para as mulheres ancestrais, ancestralidade feminina, exatamente por causa da live que você me nos proporcionou aqui na sexta-feira. Professor Edno, estou aguardando o seu contato para a gente continuar, hein? Gratidão, querido. É porque eu vi aqui o nome da Cláudia. A Cláudia diz assim que a meditação o Ho'oponopono e o Ho'oponopono são maravilhosos. Resultados que nem eu esperava quanto ao perdão. Exatamente. Lembrando só, Cláudia, que na constelação familiar a gente aprendeu com o Bert Hellinger, né? Que foi ex-padre, que quando a gente perdoa, a gente se sente maior que o outro, né? Maior que a outra pessoa. Eu procurando aqui meus bonecos. Olha quem apareceu hoje. Ó, quando eu me coloco no lugar de que eu te perdoo, então eu fico maior que essa pessoa. O que é legal acontecer? É porque no Ho'oponopono tem, né? Eu sinto muito, me perdoa. E esse me perdoa, eu entendo quando você diz isso, o me perdoa, pede perdão ao sentimento, não à pessoa. Pede perdão ao sentimento, aquele sentimento de raiva, de revolta. Aí eu faço o Ho'oponopono. Divino Criador, limpa em mim esta memória que me alinha ao sentimento de revolta, de raiva, de ódio, né? É esse perdão, porque nós pessoas não perdoamos ninguém. Tá bom? Porque esse sentimento de perdão me deixa maior que a outra pessoa e ninguém é maior que nós. Só o nosso pai e a nossa mami. Querida, adorei o seu comentário, Cláudia. Gente, a Cláudia é terapeuta também, viu? O Maurício fala, eu nem consigo chegar às 8 na maioria das vezes na meditação, né? Aí tá faltando determinação contigo, querido Maurício. Quando a gente determina pra gente que a gente quer sair do lugar que está, a gente bota o relógio para despertar. Imagina que eu faço meditação às 6 horas da manhã. Aprendi, tá? Não foi rápido, não. Foi uma luta, mas eu aprendi. É a sua prima, Léo. Professor Léo. Dá o meu contato para ela. Professor Léo continua aqui que a raiva está deixando-a com o coração duro. É isso. A raiva é que eu vou pegar aqui um objeto que é um orgonite, né? A raiva, ou esse sentimento de rancor, ou seja lá o que for, ela endurece, né? Cristaliza
cristaliza. E quando a gente cristaliza um sentimento, fica difícil encontrar encontrar soluções, encontrar novas oportunidades, porque tá duro o coração, tá cristalizado. Gratidão, professor Léo. A Fábio traz aqui ainda o pontapé na porta é sobre quando você disse que se excluirmos a situação, bate na porta. Entendi. Ela não bate, né? Ela dá um pontapé na porta. Ô, aqui, ó, vim cobrar. Tá excluindo quem? Tá excluindo o quê? Tô cobrando. É isso aí. Isso mesmo. Grata, Fábio. Vânia entrou, seja muito bem-vinda. A Cláudia continua aqui. Sim, perdão ao sentimento, isso mesmo. Perdão às memórias. Ai, gente, isso é um aprendizado recente meu, sabia? Eu fazia errado. Eu fazia o nome da pessoa e pedia perdão à pessoa. Não, porque aí vai de encontro, né? Esse é o português correto, com o que eu aprendi na constelação familiar. Que quando eu peço perdão para alguém, eu me sinto menor que esse alguém. E não. E esse alguém tem tantos emaranhamentos quanto eu. Então, por isso que a gente fala na constelação familiar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E o Ho'oponopono começa com eu sinto muito, né? Isso aí, Cláudia. Fábio, ela volta e bate na porta. Dá o pontapé e volta e bate na porta. Maurício fala, concordo. E uma carinha, né? Tá. Renata, seja bem-vinda. Meus amores, completou quase uma hora da nossa live. Gratidão demais a toda essa interação. Esta interação que faz a live se manter uma hora. Estarei salvando no meu YouTube. Me sigam lá, por favor, compartilhem. Curtam, ninguém tá curtindo. Gratidão eu peço, professor Léo. E eu que agradeço aos seus comentários, ao seu desabafo. Volte na quarta-feira. Gente, um recado. A live noturna dessa semana, o Libélula Noturna, não vai ser na terça-feira, porque a minha convidada voltar às aulas, ela não pode mais na terça-noite. Ela só pode na quarta-feira ou na quinta. Como na quinta-feira eu já tenho compromisso com o Conexão Elite 4K2, eu resolvi aceitar que a live seja na quarta-feira e agradecer muito a essa neurolinguista assim que fala, que ela vai falar pra gente sobre essa relação da razão com a emoção, essa linha aqui, ó. Não percam, quarta-feira à noite, mas quarta-feira de manhã tem o Libélula, tem Café com Terapia e eu lembro a vocês, tá bom? Compartilhem essa live com quem vocês acreditarem que mereça escutar também. Viu, professor Léo? Um beijo no coração de todos e de todas. E até quarta-feira. Tchau, tchau.